Bem, gente, vamos fazer a leitura então. Romanos 3, a partir do verso 1 ao verso 26. Diz assim a palavra do Senhor: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai bendito, teu povo se reúne, ó Pai, para ouvir a tua santa palavra. Que o Senhor possa nos conceder graça esta noite, para falar a teu povo, preparar nossos corações e mostrar ao Pai o único meio de salvação, que é mediante o teu Filho. Senhor, conforta o nosso coração nesta noite com o teu santo evangelho, o evangelho da graça, ó Pai, manifesto através, feito através do teu santo Filho. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, gente. Como eu disse para vocês, a gente vai começar essa nova sessão, né? O Paulo vai mostrar agora para nós o único caminho de salvação, o único meio de salvação, que é mediante Jesus Cristo. E ele vai exemplificar para nós, no capítulo 5, o exemplo de Abraão. E, como eu falei, no capítulo 4 e no capítulo 5, ele vai falar da nossa união com Cristo. Cristo ele se tornou o nosso cabeça. Tem um livro, né? Não sei se dá para ver aí, tem muita claridade aqui. Tem um livro chamado A Arte Poética de Horácio. Não sei se você já ouviu falar. Ele foi escrito no primeiro século antes de Cristo, né, por um romano. Né? E a arte poética, ele ensina a você criar um bom argumento, fazer um enredo de um teatro, né, fazer uma tragédia ou uma comédia. Né? Tragédia era um modo. Tragédia tinha um final trágico e comédia, não que seja algo engraçado, mas algo que tem um final feliz, um final feliz. E Horácio, na sua arte poética, em uma certa altura do seu escrito, ele tece críticas aos escritores de tragédia que usam um recurso no teatro chamado Deus Ex Machina. O que é isso, Deus Ex Machina? É a introdução de um Deus para resolver um problema no teatro. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Quando esse Deus, entre aspas, era introduzido no teatro, ele era introduzido por um guindaste com cordas. Então isso quebrava toda a narrativa, porque era uma pessoa ali representando um Deus, entrando no palco com fios, né, com cordas. E Horácio, ele fala assim, ó, quem faz isso daí tem falta de criatividade, né? Você não pode introduzir assim, um Deus assim, a não ser que requeira, né? O problema requeira. E ele fala bem assim, ó, não introduz um Deus no palco a menos que o problema seja tal que mereça um Deus para resolver. Então, ele fala, não faça isso, não introduz um Deus a não ser que o problema exija. E Lutero, pegando essa palavra de Horácio, ele fala, né? Lutero tomou essas palavras e as aplicou ao perdão de pecados. Aqui há um problema que precisa de Deus para ser resolvido. Vocês viram esse problema até agora? A gente estudou ele, né? Desde o capítulo 1 até o capítulo 3, verso 20. Que é o problema do pecado, da humanidade. E nós estamos numa situação que é de miséria, nós falamos no estudo passado. Estamos mortos em delitos e pecados. Nós não conseguimos entender Deus, né? Se a gente puder recapitular, né? Esse estado de miséria, né? Os homens estão o quê? Cativos, não conseguem perceber Deus, e não é por falta de oportunidade, porque como a gente estudou lá no estudo sobre a palavra de Deus, né? Deus ele se revelou a nós, mediante a natureza, mediante a nossa mente, né? Colocou a lei gravada no nosso coração. Então Deus ele se revelou a nós,
E não é por falta de oportunidade que a gente não entende e a gente não percebe Deus. Foi porque aquilo a gente falou, que a gente está morto em delitos e pecados. A gente não se achega a Deus, porque a gente está morto. A gente até falou, né? O que um morto faz? Nada. Né? Então a gente está morto espiritualmente. O pecado matou o homem, afastou-o de Deus. Né? Aí eu coloquei aqui, ó, a tragédia de nossa condição é que não podemos mudar a nós mesmos. Estamos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios 2:1. Espiritualmente falando, não há vida ou saúde em nós. Temos tanta capacidade para nos movermos em direção a Deus, quanto um cadáver tem força para sair de sua sepultura. Então, praticamente é isso. Nós não conseguimos se mover para Deus porque a gente está morto espiritualmente. Então, Deus tem que vir até nós. Se Deus não vier até nós, de maneira nenhuma nós vamos ser salvos. Né? Se há alguma esperança de salvação, ela deve vir inteiramente de fora de nós. Deve vir exclusivamente por iniciativa de Deus. As boas novas do Evangelho são que Deus, em sua misericórdia soberana, propôs salvar pecadores por meio de seu Filho Jesus. Então essa é a nossa esperança. Nós vimos até aqui, Paulo mostrou para nós o intuito da lei, o intuito da palavra de Deus, que é mostrar a nossa enfermidade, mostrar o nosso câncer que está nos matando. Né? Só que agora ele vai oferecer o que? A cura para nós, mediante o capítulo 3. Até coloquei aqui, né, uma frase de Francis Schaeffer. O problema não está na quantidade de pecados que praticamos, mas em quem ofendemos. Quem que a gente ofendeu? Deus. Se vocês lembram lá na segunda pregação, a gente falou por que Cristo teve que se tornar homem. Porque a gente tinha uma dívida infinita para com Deus. E só um homem podia pagar. Né? O homem tinha essa dívida. Só que ele não consegue pagar porque ele é finito. Então, Cristo ele se tornou homem, um homem perfeito, e nos substituiu, pagando essa dívida que nós tínhamos para com o Pai. O problema não está na quantidade de pecados que praticamos, mas em quem ofendemos. Nós pecamos contra um Deus infinitamente santo, que realmente existe. E a partir do momento em que pecamos contra um Deus infinitamente santo, que realmente existe, nosso pecado é infinito. Então, como é que a gente há de pagar esse pecado infinito? Francis Schaeffer ele dá uma ilustração aqui no escrito dele, a obra consumada de Cristo. Se vocês puderem pegar esse livro, é fascinante. É como se houvesse aí, abrindo-se diante de nossos pés, um poço sem fundo de culpa. Suponha que você trouxesse pequenos baldes cheios de justiça. Se pudesse nos achar sequer um pequeno balde, quantos baldes finitos de justiça seria necessário para encher um poço infinito de culpa infinita? Como é que a gente faz? Imagina se pegasse um baldezinho lá, vamos supor até um baldezinho furado, né? Com justiça para encher um poço, que é infinito. Não tem como, né? Seria impossível. Depois que pecamos contra um Deus infinito, o abismo passou a ser infinito. E não há nada que possamos jogar neste abismo para preencher. Vocês lembram na última foto, da última pregação, que a gente tem um abismo entre nós e Deus? E o único meio da gente se transpor esse abismo é mediante a cruz. É mediante a obra de Jesus. E vocês viram a foto, é que eu não tenho ela aqui, mas ela faz com que a gente passe para a eternidade justificados, aceitos diante de Deus. Eu gosto aqui, trouxe uma frase aqui de Ambrósio de Milão, um dos pais da igreja, da patrística. Quando todos se achavam envoltos em densas trevas, Deus acendeu a luz de seu evangelho. Os homens se achavam submersos nas trevas da ignorância, quando repentinamente Deus brilhou sobre eles por intermédio do seu evangelho. Então, a gente vivia nas trevas. Estávamos perdidos, cuidando só dos nossos interesses, não querendo Deus. Só que Deus brilhou na nossa vida. Brilhou na sua vida, não brilhou, gente? Você foi dormir naquele dia diferente, não foi? Todos nós fomos. Porque quando Deus nos chamou, Ele chamou você pelo seu nome. E você atendeu o chamado através do Evangelho. Uma verdade central que a gente vai aprender no texto de hoje. A manifestação da justiça de Deus é o ato que livra da culpa e da condenação aquele que deposita fé em Jesus.
Então a gente vai ver a manifestação da justiça de Deus hoje. Ela é um ato de Deus. Lembre disso, é o que a gente vai aprender. É um ato de Deus que vai nos livrar da culpa e da condenação quando a gente crê e deposita fé em Jesus. E a gente tem que responder uma pergunta hoje. Vocês já ouviram essa pergunta de mim? Como um Deus justo justifica pecadores sem deixar de ser justo? A gente tem que responder essa pergunta. Sempre tem que responder essa. Porque a palavra de Deus fala que o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor. Deus não pode nos perdoar, né? É um simples perdão. Não. E até em Naum 1:3, Deus jamais inocenta o culpado. Nós temos culpa. Nós somos injustos. Como um Deus santo e justo pode nos perdoar? Essa resposta, a gente tem que buscar essa resposta na Escritura. E a gente vai aprender aqui 3 pontos nesse texto. Uma coisa, eu ia pedir uma permissão para vocês, gente. Eu vou me demorar do verso 21 a 26, praticamente 2 ou 3 mensagens, 2 ou 3 sermões, para a gente abranger o máximo possível a obra de Jesus que Ele realizou por nós. Porque os versículos que estão diante de vocês são os versículos mais importantes no que condiz do que Cristo fez por nós, da nossa salvação, como Ele nos redime, como Ele nos religa com o Pai. Praticamente todos os teólogos falam que esses versos do 21 a 26 são os mais importantes de Romanos. Aí está a essência do Evangelho, é o coração da carta aos Romanos. Por isso eu vou me demorar com vocês sobre esses textos aí. E a gente vai aprender 3 pontos hoje: o autor da justificação, o fundamento da justificação e o instrumento da justificação. Primeiro a gente veio o autor da justificação. Leia aí no verso 21, diz aí: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A palavrinha aí, mas agora, a gente já estudou ela, né? A gente falou um pouquinho no final da última pregação, do último estudo, que Deus não deixou o homem nesse estado de miséria que ele se encontra. Não deixou o homem nesse estado de perdição que ele se encontra já. Deus fez algo. Deus agiu. Deus entrou na história. Deus não é inerte. Não é como essas estátuas que a gente vê aqui pelo Japão, né? Esses ídolos. Tem boca, mas não falam. Tem ouvido, mas não ouvem. Nosso Deus não é assim. Nosso Deus, Ele agiu. Nosso Deus, desde o princípio, desde a queda do homem, Ele já providenciou algo para cobrir o homem. Ele realizou algo que no futuro redimiria o homem, que traria o homem novamente à comunhão com Ele. Deus sempre agiu. Deus trouxe um povo para si, o povo de Israel. Desse povo veio o Messias. Desse povo veio as promessas, a palavra. Então, Deus sempre agiu. Deus nunca foi inerte. Deus até agora tem agido. Por isso que ele fala, mas agora. Essa palavra, como vocês podem ver, Paulo ele trouxe a perdição dos homens, de todos os homens, e esse mas agora traz o que? Alívio. Traz o que? Uma palavra de esperança. Porque a gente estava naquela penumbra, na morte espiritual, longe de Deus, rumando, caminhando para o inferno, para a condenação. E Deus não deixou o homem nessa situação. Deus agiu, Deus entrou na história e fez algo para trazer o homem de volta à comunhão com Ele. Por isso que ele fala, mas agora, Deus não deixou o homem nesse estado de miséria, Deus fez algo. Eu gosto muito de Ambrósio de Milão, outra frasinha dele, ele fala, olhastes para nós caídos na morte e nos resgatastes pelo advento do teu Filho unigênito. Então Deus ele nos resgatou mediante o seu Filho. Deus olhou para nós caídos na morte, como diz Ambrósio. Nós estávamos mortos e Ele nos resgatou mediante o advento, né, a vinda de Jesus. E ele, outra coisa, então, passei 2 slides. Ele fala, mas agora, ele fala, sem lei. O que isso quer dizer? Mas agora sem lei. Ou seja,
sem requerimento, visto que nenhum de nós consegue cumprir a lei. A gente viu o propósito da lei no verso 19 e 20, não vimos? A lei foi dada para quê? Para calar nossa boca, para não nos deixar sem argumento perante Deus. Porque quando a gente lê a lei, a gente vê que a gente está enfermo, a gente vê que a gente é pecador. A lei foi dada para quê? Para mostrar a nossa enfermidade, para mostrar que nós não estamos sãos, para mostrar que nós estamos doentes. Nenhum de nós consegue cumprir a lei. Mas agora, sem lei, ou seja, sem requerimento, não tem nenhuma, a gente não trabalha, a gente não faz nada para receber essa salvação. Não é a gente que é o autor dela. Não é mediante as nossas obras que nós chegamos a Deus, que nós somos justificados. Por isso que ele fala sem lei, ou seja, sem requerimento, visto que nenhum de nós consegue cumprir a lei. É o que Paulo diz no verso 19, no verso 20, antes do verso 21. Ele fala, sem lei, aqui ó, porque, até esqueci aqui, porque se houvesse um meio, gente, da gente adquirir justiça por nossas próprias obras, Cristo teria morrido em vão, irmã Maria. Se a gente pudesse adquirir obras, justiça, por nosso próprio esforço, não teria necessidade de Jesus morrer. Não teria necessidade, Charles, de Jesus vir a essa terra. Se você pode, se você consegue, Deus, está aí a lei, cumpra ela. Se você cumprir, você vai viver. Você consegue cumprir, meu amor? A gente não consegue, por causa dessa nossa natureza pecaminosa. Por isso que houve necessidade de Cristo descer na terra. Por isso houve necessidade de Deus se encarnar, tomar a seda do pecador, porque nós, por nossa própria força, não íamos conseguir. Por isso que em Gálatas fala, se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. A morte de Cristo é vã, porque a gente tinha possibilidade de se salvar por nossas próprias obras, mas não conseguimos fazer isso. Se a gente conseguisse, Cristo não teria necessidade de ter vindo na terra. Mas a gente vê, sem lei se manifestou a justiça de Deus, porque a gente não consegue cumprir. A gente não consegue chegar lá por nossas próprias forças. Aí ele fala, sem lei se manifestou o quê? A justiça de Deus. E onde se manifestou, gente? Onde se manifestou a justiça de Deus? A gente já estudou isso, vocês lembram? Romanos 1,17. Quem lembra do versículo? Do verso 16 fala, não me envergonhe do Evangelho, porque é no Evangelho que se revela o quê? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Lê aí, gente, lê aí. Vamos ver. Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, onde se manifestou a justiça de Deus? No Evangelho. No Evangelho é mostrado para nós, irmã Marilene, como Deus nos justifica sem deixar de ser justo. O Evangelho é o meio pelo qual Deus fez para nos justificar, nos reatar com Ele, nos trazer de volta a sua comunhão. Né? No Evangelho Deus mostra como Ele justifica pecadores sem deixar de ser justo. E o que é, na verdade, a gente vê, a justificação, o que é a justificação? Justificação é um ato, gente. É um veredito de um tribunal. Imagina que a gente está num tribunal. Deus vai lá e Deus só tem duas sentenças, dois vereditos para dar. Culpado ou justificado. O tribunal de Deus só tem essas duas. Ou você é culpado ou você é justo. Né? A justificação é um ato. É um veredito de um tribunal. Ele fala, nós somos os réus e foram feitas acusações contra nós. O juiz dá seu veredito. Aí eu coloquei, existe apenas dois vereditos disponíveis para o juiz. Um deles é condenado e o outro é justificado. Se formos condenados, o juiz nos declarou culpados. Se formos justificados, o juiz declarou-nos justos. Então só tem essas duas. Mas como Deus pode nos tornar justos, gente? Nós não temos justiça, nós somos pessoas injustas. Nós pecamos, nós transgredimos a sua lei. Como é que a gente vai adquirir justiça? Mediante a justiça de Cristo. Está no Evangelho como Deus nos justifica. Como Deus nos declara justos. Eu coloquei aí.
Deus não pode varrer nossos pecados para debaixo do tapete. Imagina se Deus varresse seus pecados para debaixo do tapete, meu irmão. Deus se tornaria o quê? Injusto. E Deus é santo, justo. Ele não comete nenhuma transgressão. Ele não viola as suas leis. Se ele violar as suas próprias leis, ele deixa de ser Deus. Por isso que não tem como ele pegar você, não, você está perdoada, e seus pecados não importam mais. Não, esses pecados têm que ser pagos. Eles têm que ser pagos, gente. Imagina se um assassino vai diante de um juiz, e o juiz sabe que ele matou pessoas, e ele fala assim, eu sou um juiz muito amoroso, pode ir embora, você está perdoado. Presta esse juiz? Não presta. A gente vê, é um juiz injusto, não é, irmã? O que esse juiz injusto merece a mesma condenação desse assassino. Então Deus não pode varrer o nosso pecado para debaixo do tapete. Ele tem que realizar algo para que essas pessoas que são pecadoras injustas se tornem justas. E a gente vê isso no Evangelho. E é o que a gente até falou também, quando a gente estudou o verso 16 e 17, que é a substituição penal, ou é a expiação substitutiva. A gente fala de duas doutrinas, né? A substituição e o cabeça federal. Cristo, ele representa outra pessoa. Então a gente vai estudar como Deus nos justifica sem deixar de ser justo. E a gente vê, em 2 Coríntios 5, 21, diz assim, aquele que não conheceu o pecado. Quem não conheceu o pecado? Jesus. Ele quem? Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus, ele o fez o quê? Pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus, Pai, tornou o seu próprio Filho pecado. Não que a natureza de Jesus se maculou com o pecado, mas foi colocado, acreditado na conta dele, os pecados, os nossos pecados, as nossas transgressões. Deus levou em Cristo os nossos pecados sobre si. Por isso que ele fala, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele o fez pecado por nós. Lembra que eu falei para vocês sobre imputação do pecado? Lembra sempre dessas palavrinhas, gente, que essas palavrinhas são ouro. Vocês têm que ouvir, quando vocês falarem do Evangelho, você tem que lembrar dessas palavrinhas, imputação. Amputar, você tira um membro, lembra? Imputar, você atribui, você enxerga algo. O nosso pecado, gente, foi atribuído em Jesus Cristo. Foi colocado sobre os ombros de Jesus. Lembrem disso. Todos os seus pecados foram colocados sobre Jesus Cristo. Quando você depositou fé em Jesus, isso aconteceu. Houve uma troca, gente. O nosso pecado foi nele e a justiça dele veio em nós. É uma troca injusta. A gente fala isso da grande troca. Isso é uma troca injusta. A gente fala, né? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. E tem mais 3 versículos que falam aí. 1 Pedro 3,18 diz assim, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. O justo, por quem? Pelos injustos. Para conduzirmos a Deus. Mortos sim na carne, mas vivificados no Espírito. Gálatas 3,13 diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele o quê? Maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Tito 2,14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então Deus, em Cristo, nos substitui. Nossa culpa, toda a nossa culpa, é colocada na conta de Cristo. E isso é tremendo, gente. O Pai sempre esteve satisfeito com seu filho, irmão. Mas no dia que o meu pecado e o seu pecado caiu sobre Jesus, o que aconteceu? Deus Pai agradou moer em Jesus até fazer ele enfermar. Deus Pai, ele esteve sempre plenamente satisfeito, com Jesus. Mas no dia que o meu pecado, o seu pecado caiu sobre ele, ele não poupou o seu próprio filho. Para você ver a severidade do pecado. Deus não tolera o pecado. E nós vimos que o próprio Pai mata o Filho, porque o nosso pecado estava sobre ele.
E é o que a gente fala aqui também, na segunda doutrina, a grande troca. Troca injusta. Ele recebe nossa injustiça, nosso fardo, nossos pecados, enquanto que nós recebemos sua justiça. Isso só pode ocorrer, gente, por causa de uma outra doutrina, que é o que a gente falou ali, tinha escrito, o cabeça federal. Cristo se torna o nosso representante. Isso só pode ocorrer quando Cristo tornou-se o nosso cabeça, o cabeça federal. Leia aí Romanos 5:12 até o verso 20. Portanto, assim, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que haveria de vir. Pode ler. Até o 20. Até o 20? Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse-se ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deu 21 também, já? A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Sim. Precisa entender essa leitura extensa. A gente vai chegar lá ainda uma hora. Adão, ele foi o nosso cabeça no princípio. E os atos de Adão se tornaram os nossos. Vocês lembram disso? O pecado de Adão foi imputado à sua descendência. Por um só homem entrou o pecado no mundo. Mediante a transgressão dele, nós nos tornamos pecadores com ele. Por quê? Ele é nosso cabeça. Só que veio o segundo Adão, gente. Jesus Cristo. Ele fez direito que o primeiro não fez. O primeiro Adão não fez. Quando Cristo nos representa, a nossa culpa se torna dele. Dá para entender? Vocês vão entender com isso aqui, ó. Vocês têm filhos, não sei se já aconteceu isso com vocês. Ele foi como se fosse o nosso ranchominho, né? Não sei se dá para ver aí, ó. Tem um brinquedo quebrado aqui numa loja. Imagina seu filho lá, né? Você vai levar ele para passear, ele lá com o dedinho lá nas coisas, tá? Quebra. Você olha para aquelas coisas ali, quebrada no chão. Se você fazer isso, o que acontece? Você está roubando, praticamente. A culpa do seu filho é sua. Por quê? Porque você é o responsável sobre ele. Mesma coisa Jesus, gente. Jesus é o nosso cabeça. Então, nossa culpa se tornou a culpa dele. E interessante que a justiça dele se tornou a nossa. Até coloquei uma frasezinha aqui, ó. Nós não estávamos no Éden e herdamos a culpa. Porém também nós não estávamos no Calvário, mas pela fé herdamos a justiça.
Por quê? Por causa desses dois cabeças. A gente vai estudar isso posteriormente. Adão nos legou culpa. Adão nos legou a condenação. Mas pela fé em Jesus Cristo, que se torna o segundo cabeça, nós se tornamos justos. Porque nossa culpa é transferida para Ele. A justiça dele, injustamente, é transferida para a nossa conta. E a gente já aprendeu sobre isso, a obediência ativa de Cristo. E Cristo, Ele desce nessa terra, na plenitude dos tempos, Gálatas 4:4. Ele vive uma vida, a vida que nós deveríamos viver, cumprindo toda a lei, ganhando justiça. E toda essa justiça que Ele adquiriu em todos esses anos, quando você lê os evangelhos, tudo aquilo ali está sendo feito para o seu povo. Todo o cumprimento da lei. Ele diz que Ele não veio abrogar a lei, Ele veio cumprir ela. E Ele estava cumprindo tudo aquilo ali por nós, pelos os filhos dele, para os seus discípulos, para aqueles que haveriam de vir depois dele. Tudo aquilo que Ele fez foi por nós, foi por vocês. Toda essa justiça é acreditada na nossa conta quando a gente crê nele. É uma troca injusta. O nosso pecado vai para o Senhor e a justiça dele vem para nós. Mas isso só ocorre porque Jesus se tornou o nosso cabeça. Então, o que é justiça? Justiça de Deus refere-se ao ato de Deus declarar justo aquele que deposita fé em Jesus. Deus nos declara justo mediante o quê? As obras de Cristo. Os feitos de Cristo do Calvário. Adquiriram para nós justiça, adquiriram para nós perdão mediante as suas obras. Porque Deus, como eu falei para vocês, Ele não poderia varrer os nossos pecados para debaixo do tapete. A justiça tem que ser satisfeita. O pecado tem que ser punido. E foi punido em uma pessoa. Foi punido no nosso Mestre, no nosso Senhor, Jesus Cristo. Então Deus, quando Ele vê aquilo, vocês lembram dessa passagem? Qual foi o último brado de Jesus na cruz? Está consumado, tetelestai, está pago, está quitado, não resta mais nada, foi pago. Foi pago, irmão Marília. Foi pago, não tem mais nada, não tem mais culpa. Porque o nosso Senhor levou sobre aquele madeiro os nossos pecados. Então Deus, Ele bate um martelo e olha para nós e declara: vocês são justos, vocês não têm mais pecado, porque a justiça do meu Filho está sobre vocês. Então, quem que é o autor da justificação, gente? Será que fomos nós? A gente fez algo? A gente não fez nada. O autor da justificação é Deus. É Deus e sua graça. O que é graça? É um favor imerecido. Nós não merecemos. Se você é sincero com você mesmo, você sabe que você não cumpre a lei de Deus, que você é pecador, você sabe que por você não merece nada. Então a salvação é uma graça, é um favor imerecido que Deus nos dá como presente. Deus dá como amor. Eu lembro sempre de Agostinho, na cruz foi o púlpito onde Deus pregou o amor. É verdade. Naquele ato de Deus que esmagou o seu próprio filho, foi um ato de amor. Ele mostrou a severidade dele, porque ele não poupou nem seu próprio filho, mas ele mostrou o amor dele, porque ele estava resgatando os seus filhos, nós. E a gente tem que falar o que a justificação não é. Não é uma justiça infusa, como diz a Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana fala que você recebe a graça de Deus, mas você tem que contribuir para você ser salvo no final. Ou seja, você só vai ser declarado justo no último dia, na frente de Deus. Se você foi uma pessoa boa nessa terra, se você fez boas ações, Deus vai colocar na balança lá, e se a balança tiver, vamos para o purgatório, vamos purgar mais seus pecados lá. Não é assim. A justiça, por que é que eu não coloquei aqui? Mas a justificação, por que os católicos entendem assim, essa tradução? Vocês que estudaram a bibliologia, vocês lembram? A tradução de Jerônimo, de Belém. Você lembra, irmã? A Vulgata Latina. A palavra justificação, ela se tornou, traduzido do latim, fala tornar justo. Só que não é tornar justo. Quando você vai para o grego, você vê que é declarar justo. Deus, Ele nos declara justo. Por isso que a gente fala que é um ato.
um veredito de Deus. Deus olha para as obras de Jesus e vê que a gente é justo mediante as obras de Cristo. A gente continua, gente. Amém. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Eu não sei se vocês lembram da segunda pregação que a gente falou que Paulo não estava trazendo nada novo. Paulo estava trazendo o quê? Somente o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. E tem um episódio, né? Não sei se vocês lembram do caminho de Emaús. Jesus ressuscitou, os discípulos cabisbaixo, voltando para Emaús, nosso mestre morreu e tal. Jesus chegou até eles lá, né? Começou a conversar com eles e ele fala: honestos, é a palavra pesada, né? Honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Aí ele começou, e começando por Moisés, o Pentateuco, discorrendo por todos os profetas, né? Expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então Jesus começou a falar, vamos abrir o Antigo Testamento e vamos falar onde vocês encontram o Messias aqui. O Messias estava lá, gente. Só que os judeus não conseguem enxergar. E a gente já viu por quê. Está posto um véu nos olhos deles. Eles não conseguem enxergar Deus. Deus tem que abrir os olhos deles. Então, maravilhoso. É testemunhado pela lei e pelos profetas. Está lá na lei de Moisés. Os profetas falaram de Jesus. E olha só esse texto em Isaías 53, verso 10 a 12. Diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Está lá no Antigo Testamento, falando de Jesus, então o que Jesus ia fazer por nós. Então está testemunhado lá, não está na Escritura. Não tem como. Paulo não estava trazendo nada novo para aqueles irmãos de Roma. E a gente vê o segundo ponto, gente. O fundamento da justificação. Qual que é, gente, o fundamento da justificação? Vocês lembram? Vamos ver se vocês estão. Verso 22, gente. Justiça de Deus, aonde? Mediante quem? A fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que quem? Porque não há distinção. O fundamento da justificação é Cristo e sua obra. É a obra de Jesus que nos justifica. Através de sua morte sacrificial em prol dos seus, Cristo nos tornou aceitáveis ao Pai. Lembra, o fundamento da justificação não é nada que a gente faça. O fundamento da justificação é Cristo e sua cruz, a sua obra. Esse é o fundamento da justificação. Não há outro meio, não há outro caminho. O fundamento é somente o quê? A obra de Jesus Cristo. E vocês têm que saber, gente, que a graça, o favor imerecido, não foi barato. Ele custou caro. Não para mim, não para vocês. Custou para quem? Para Deus. Custou caro para Deus. Por quê? Custou a vida do seu próprio filho. O que Deus não permitiu que Moisés fizesse no Monte Moriá, Deus fez em seu próprio filho no Monte Calvário. Para Moisés não, perdão, para Abraão. Meu Deus do céu, eu cheguei bonito agora, hein? Moisés? Como assim Moisés? Moisés fez ninguém. O que Deus não permitiu que Abraão fizesse no Monte Moriá, ele fez em seu próprio filho no Calvário. Então custou caro a salvação. Não custou caro para nós, mas custou caro para Deus. Custou a vida do seu próprio filho. E essa graça, gente, é para todos os que creem, como diz aí no verso, né? Por que é para todos que creem? Ele fala que não há distinção. Por que não há distinção?
Você tem que lembrar que ambos, judeus e gentios, devem aproximar-se de Deus nos mesmos termos. Qual que é o termo? É a fé. A fé é o único meio. Por que não há distinção? Verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos os homens eles se encontram na mesma situação. Qual é a situação? De perdidos e afundados nos seus pecados, na sua depravação, na sua miséria. Não há distinção. Todos os homens se encontram no mesmo patamar, na mesma linha, que é de perdidos. Estão destituídos da glória de Deus. Quando fala aí destituídos, carecem da glória de Deus, refere-se aos benefícios perdidos. Os homens foram desarraigados dos benefícios divinos. É como um galho de uma árvore que é cortada. Ele não subsiste por muito tempo só. Ele morre, ele fenece. Assim ocorreu com nós. Os homens foram desarraigados dos benefícios divinos. E eles não vão subsistir, eles não vão caminhar por muito tempo. Eles vão secar, fenecer e morrer. Então todos os homens carecem. Todos os homens têm um reloginho biológico que os levará à sepultura. E é o que a gente vê. Se não for feito algo, mudar a sua situação, antes de você descer a cova, antes do último suspiro, deixar os seus pulmões, você vai se encontrar com Deus, um Deus irado. Deus puniu os seus pecados. Ou Ele vai punir em você mesmo, ou Ele puniu os seus filhos. Nós vemos assim, nós vemos no verso 24, gente. Sendo justificado como? Gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A gente vê que a graça que nos justifica, gente, ela não pode ser merecida. Você não pode conquistar ela, irmão. Não dá para conquistar a graça. Não dá para conquistar ela. A graça é imerecida. A gente não consegue conquistar ela. Deus declara o homem justo diante dele com base nos méritos de Cristo somente. E a gente entra no terceiro ponto. Qual é o instrumento usado para ser justificado? A fé. E uma coisa que vocês têm que aprender. A fé, gente, é a autodenúncia. É a autodenúncia de que nós nos rendemos de ser salvos por nós mesmos, por nosso meio, por nossas obras. Eu coloquei aí, né? A fé é a autodenúncia de que nós nos rendemos de ser salvos por nós mesmos. Nós lançamos o quê? Toda a confiança nos méritos de quem? De Cristo. É como um mendigo que levanta a mão para receber o pão, para receber uma esmola daquele que se compadece em ajudá-lo. Lutero ele falou assim: nós somos mendigos, essa é a verdade. Nós não temos nada, nós não temos mérito, nós não temos justiça. Nós estamos destituídos da glória de Deus. Então é Deus que se compadece em nos ajudar, em nos resgatar. Eu, para quando fala de fé assim, eu lembro de uma ilustração do pastor Augusto Nicodemos, uma vez que ele falou sobre fé. Ele falou de afogamento, não sei se dá para ver a fotinha ali. Ele falou assim que teve um acampamento lá de irmãos, né? E tinha um lago nesse acampamento. E alguns irmãos se aventuraram em nadar, né? E um deles, ele foi bem longe e deu cãibra. E ele começou ali a se debater, pedir por socorro. E os irmãos lá na margem, ai meu Deus do céu, fulano de tal está morrendo. Aí eles lembraram que o irmão João era campeão de natação. Eles correram para o irmão João, fulano de tal está se afogando lá, ajuda ele. O irmão João foi até a margem, cruzou os braços e esperou. E o cara lá se debatendo, tal. Daqui a pouco ele perdeu a força e desceu para morrer. Aí o irmão João pulou na água, deu umas braçadas, chegou até ele, pegou o rapaz e trouxe até a margem. E os demais irmãos já, cara bravo, você é cruel demais. Se você tinha a oportunidade de salvar ele, por que você esperou tanto? Por que você deixou ele naquela agonia toda? Você é cruel. Aí o irmão João falou assim, se eu tivesse ido, ele teria se agarrado em mim, e nós dois iríamos morrer. Eu só poderia ir salvá-lo
quando ele desistisse de si mesmo. A mesma coisa. Nós desistimos de nós mesmos, vai ter Quando a gente desiste de nós mesmos, gente, dos nossos méritos, do nosso esforço, Deus vem em nosso intermédio. Por quê? Porque nós não... e pega, toma tanto. Não há mérito nenhum em nós. A gente não contribui em nada com a salvação. É Deus quem resolve o nosso problema, gente. É Deus, é quem cobre. Adão, ele fez o quê? Ele se cobriu com folhas. Deus falou, não, filho. Você não consegue resolver o seu problema. Eu vou resolver seu problema. Ele sacrificou um cordeiro ali e fez uma roupa para Adão e Eva. Para nós a mesma coisa, gente. Deus nos cobre com a justiça de seu Filho. Deus nos cobre com a justiça de Jesus. Ele é um manto de justiça que nos cobre, que nos torna limpo, que nos purifica. Não há outro meio. Não tente ser salvo pelas suas próprias obras, pelo que você faz. A obra inteira, total, plena, é de Jesus. Sacrificou Jesus, né? Porque Deus sacrificou o cordeiro, né? Isso. Para cobri-lo. Aquilo ali é o proto-evangelho, gente, do Éden. Deus, ele mata um cordeiro, já tipificando o que o seu filho ia fazer no futuro. Se vocês lembram da passagem, Cristo é o cordeiro que foi morto, que rolado antes da fundação do mundo. Antes do mundo existir. Eu não sei se vocês lembram da leitura oficial de Gálatas 1. Vocês lembram? Que diz lá, aquele que se entregou, ele fala que aquele que se entregou por nós, tudo que é mediante o que é a vontade de Deus. Vocês têm que lembrar que o sacrifício de Jesus não foi o plano B de Deus. Sempre foi o plano A. Não foi porque algo deu errado. Não, meu Deus do céu, o homem fez isso, agora a gente vai ter que mandar de lixo. Não. Jesus estava designado para morrer pelos pecadores desde o início. Desde o início foi o plano de Deus para redimir o seu povo, para trazer ele de volta. Foi sempre planejado que Cristo morresse pelos pecadores, para redimir o seu povo, para trazer ele novamente ao Pai. Nós vamos continuar estudando isso. Hoje a gente viu praticamente um tribunal, né? Onde Deus declara os pecadores justos diante dele, mediante as obras de Cristo. Os próximos a gente vai falar sobre mais duas coisas. Sobre um tema cultico, que a gente está aí no versículo, e depois uma linguagem de um mercado, que a gente vai falar de como há esse pagamento, essa propiciação, Deus se torna propício para nós, e depois a linguagem de um mercado, que é a questão de como Deus nos compra de volta para si. Mas isso é só na próxima só. Aplicações. Abandone sua justiça própria. A justiça não vem através dos seus feitos. Deus é o único digno de glória, pois Ele realizou tudo. Então, gente, vocês têm você acha que vocês contribuem pelo menos um pouquinho com a sua salvação? Abandone isso. Abandone isso porque você viu que você não realizou nada. É mediante a fé, sem lei, sem requerimento. Porque nós não conseguimos cumprir. Nossas obras são o que a gente sempre tem falado, trapos imundos, trapos de imundícia não servem. Deus não aceita. Ele só aceita as obras do seu Filho. Porque o seu Filho tem justiça. O seu Filho nos cobre com o manto dele, um manto de justiça. Assim nós somos declarados diante do Pai justos. Né? E outra, descanse dos méritos do Salvador, gente. Vocês têm que descansar. A sua fé, se ela está repousada, né, com a confiança em Cristo, você pode reclinar sua cabeça no travesseiro. Né? Eu lembro sempre do caso da Jana, lembra, Jana? Se você cometeu um pecado e você nesse inteirinho, antes de pedir perdão, você morre, você vai para o céu, vai para o inferno? Vou para o inferno. Aí ela falou, vou para o inferno. Falei, meu Deus, calma aí, mas, né? Um pouquinho, mas então você não está crendo em Jesus. Não, mas eu creio em Jesus, né? Mas você não confia, você não está confiante nele. Porque essa obra, gente, tem que fazer com que a gente recline nossa cabeça no travesseiro e falar, não depende de mim, depende do meu Senhor. Ele fez tudo, Ele realizou tudo por mim. Nada poderia ser feito por minhas mãos, porque as minhas mãos são maculadas.
Ele é meu cabeça, Ele é meu representante. Ele expiou o meu pecado. O meu pecado foi colocado nele. E Deus uniu o seu próprio Filho. Uniu Jesus em nosso lugar. É isso que foi feito, gente. Vamos orar, velho. Então tá. Mas por isso que a gente fala, descansa. Descansa nos méritos de Jesus. Não pense que é aquela questão, né? Eu cometi algum pecado, não estou bem com Deus. Não. Deus sempre te amou. Deus pagou todos os seus pecados. E outra, a gente vai aprender sobre isso. Já que Cristo pagou tudo, então posso viver no pecado. Posso, irmã? Posso viver no pecado? Jesus pagou tudo, né? Então eu posso viver do jeito que eu quero, não é? O verdadeiro cristão, aquele que foi redimido, foi salvo, ele não tem prazer de o quê? Ofender o seu Senhor. Tem, irmão? Não tem. Porque ele foi transformado. Ele se tornou a nova criatura, né? Ele se despiu do velho homem e se revestiu do novo homem em Cristo Jesus. Ele vive para Deus agora. Nem Paulo fala, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive. Nós vamos aprender sobre tudo isso. Amém? Deixa essa palavra a meditação de vocês. Vamos orar? Deus Santo, Deus bendito, graças te damos, Pai, pela essa obra maravilhosa que o Senhor fez por nós através do seu Filho Jesus. O Senhor nos redimiu, o Senhor nos purificou mediante a obra no Calvário. Que o Senhor possa, Pai, continuar esclarecendo o teu Evangelho sobre os nossos olhos, para que a gente contemple, para que a gente se deleite e para que a gente glorifique o teu santo nome mediante essa obra maravilhosa que o Senhor fez para nos redimir e nos trazer de volta para si. O Senhor continua abençoando o teu povo, continua dando entendimento, tocando nos corações e fortificando a cada um de nós. Ó Senhor, faz o teu reino avançar nesse Japão e nos molda a imagem do teu Filho. Em nome